Boa noite, irmãos. Pode sentar no seu lugar, sejam bem-vindos. Glória a Deus, que bom que você veio. Daqui a pouco a gente vai orar. Nós vamos falar com Deus. Quem tem a Bíblia, abra, por favor, em Lucas, capítulo de número 22. Vamos ler inicialmente 3 versículos, 31, 32 e 33. Procura aí, eu vou fazer uma pergunta para você e nós vamos meditar refletindo aí nessa pergunta que foi feita de manhã, à tarde, e que o Espírito Santo possa te ajudar também diante dessa palavra. Amém? Lucas 22, 31, 32 e 33. Encontraram? Amém. Agora, se você puder prestar atenção aqui agora, depois a gente vai ler. Eu quero começar, irmãos, fazendo uma pergunta que é para a gente refletir, para a gente meditar e rever como estamos diante da palavra de Deus. A pergunta é: como você se vê? A pergunta é: como você se enxerga? É claro que aqui eu quero basear e levar para o lado espiritual. Na quarta-feira, quem esteve aqui, irmãos, Deus nos mostrou o caso de Josafá. Ele foi sincerão para Deus, né? Eu não tenho força, eu não sei o que fazer, porém os meus olhos estão em ti. Foi sincero. E buscando então no Senhor, Deus, uma palavra, né, para o dia de hoje. E aí, irmãos, eu me deparo com essa análise que eu encontro aqui, Jesus orientando Pedro, mostrando para Pedro que o Pedro não estava tão bem como ele achava estar. O Pedro não estava tão forte como ele achava estar. Eu vou aqui, irmãos, até citar os versículos, depois a gente lê para testificar e confirmar aqui na leitura bíblica. Mas Jesus chegou para Pedro e disse assim: Pedro, Satanás está te cercando. O diabo quer te derrubar, Pedro. Pedro, o inimigo quer passar rasteira em você. Porém, eu roguei contra ti, para que a sua fé não desfaleça. É claro que estou simplificando, irmãos, nas minhas palavras, o que a Bíblia está dizendo. E o que o Pedro disse? Não, Senhor, eu estou forte, eu estou bem, eu estou pronto, até a morte se for preciso. Até, olha só, ele fala: eu estou pronto até se for preciso ir para a prisão, se for preciso morrer, eu estou pronto. E aqui então entra, irmãos, a análise, a reflexão. O Pedro disse para Jesus que estava pronto. E eu quero até dizer para você, como eu falava para a igreja hoje, o Pedro não estava mentindo. O Pedro, irmãos, não estava enganando a Cristo. O Pedro não tinha maldade no coração de dizer: Senhor, eu estou pronto. Só que, irmãos, a questão é que o Pedro estava equivocado na forma que ele então estava se enxergando. Ele se enxergava pronto, ele se enxergava apto, ele se enxergava, irmãos, forte, mas na hora da primeira, vamos dizer assim, primeira adversidade, na primeira prova, o que aconteceu? Ele negou Jesus. E negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. Agora para pensar comigo, alguém que está pronto, irmãos, alguém que diz para Cristo: não, eu estou pronto, eu estou apto, eu estou forte, e irmãos, se negasse olhe lá ainda, mais 3 vezes. Que prontidão é essa? Isso me faz, irmãos, refletir bastante. Será que a gente não está também se equivocando, achando que a gente está forte?
E na hora, irmãos, do vamos ver, nós estamos lá fracos? Será que nós não estamos achando que estamos aptos, mas estamos sendo reprovados? Será que nós não estamos se achando, se vendo, irmãos, fiel a Deus, mas estamos sendo realmente infiel a Deus? Eu não estou me referindo aqui a oferta e dízimo somente, não. Fidelidade, comprometimento com Deus, né? Vamos colocar aqui, irmãos, o temor da palavra, o respeito, essa fidelidade. Então veja que muitas vezes nós olhamos para nós, assim com aquela visão humana, e a gente acaba, irmãos, ficando equivocado diante de certas situações. E com isso, irmãos, esse equívoco vai nos distanciar de Cristo e o final, chorar amargamente. Fiz aqui um resumo aqui da história, e aí eu continuo fazendo essa pergunta para você, como eu faço para mim, fiz no culto da manhã e à tarde. Como você se vê? Como que você olha para a sua vida? Você se vê pronto para as lutas, para as adversidades? Falando aqui em luta, adversidade, irmãos, em outras palavras, Jesus falou assim: ô Pedro, o diabo quer te derrubar, o diabo quer confrontar você para te vencer. Aí o Pedro, não, eu estou pronto para lutar, eu estou pronto para batalhar. Ele não estava pronto. Será que em alguma área da sua vida você se olha, irmãos, capaz? É claro, irmãos, não entenda distorcido, eu estou dizendo aqui, é sobre a honestidade, sinceridade. Desde quarta-feira Deus está tratando isso com a gente. Às vezes a gente está fraco e a gente fica só dizendo, estou forte, e na hora do vamos ver não tem força nenhuma. A gente diz, está tudo bem, mas na verdade está tudo mal. Então olha só a sinceridade, desde quarta-feira lá, né? Onde a gente vê aquele homem dizendo diante do Senhor, Senhor, não tenho força, Senhor, não sei o que fazer, mas com tudo isso, os meus olhos estão postos em Ti. Então vamos aqui fazer a leitura, igreja. E eu acredito que agora vai ficar mais fácil a gente ampliar esse entendimento inicial. A gente vai falar sobre isso, em cima disso, e vamos deixar o Espírito Santo nos mostrar algo muito precioso aqui da parte de Deus, o Senhor guardou para nós aqui. Vamos ler? Lucas 22, 31. E disse também o Senhor: Simão, Simão, é Pedro, é o mesmo, eis que Satanás vos pediu para se andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Olha a resposta do Pedro. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto. Você pode marcar isso na sua Bíblia? Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Pouco tempo depois estava lá ele negando, irmãos. No próximo versículo você vai ver Jesus falar que antes que o galo cante, você vai me negar quantas vezes? 3 vezes. Aí você já conhece, né, o final da história. Ele negou a Cristo? Sim ou não? Agora eu te pergunto, que prontidão é esse? A gente vê, humanamente falando, a gente acha, a gente vai esse jogo, eu acho, eu não sei, mas eu vou arriscar, eu vejo dessa forma. É perigoso isso, irmãos. Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não nos deixa na dúvida, na incerteza. Eu acho que assim é melhor, eu acho que dessa forma vai funcionar. Isso não é ser guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Deus. Deus age na certeza. Quando a fé vem pelo ouvir, pela palavra, irmãos, Deus está falando, e quando Deus fala, vem a convicção.
vem a certeza no nosso coração do que nós devemos fazer, a decisão que nós devemos tomar, o posicionamento que nós devemos, se posicionar. Então é convicto essa certeza que nos traz até segurança, paz para o coração. Embora alguns falem, mas é arriscado fazer isso, é perigoso fazer aquilo, mas se Deus falou, está falado, irmãos. Ele vai te dar a garantia, Ele vai te sustentar diante daquilo que Ele falou, diante do que Deus falou. Ele garante, Ele nos sustenta, Ele, irmãos, nos ajuda. Agora, dizer que Deus falou algo e não falou, aí é por conta nossa, né? É como alguém chega para a pessoa e fala assim: ó, fulano falou de você. Cuidado com isso também, né? Porque você não tem a garantia que se o fulano falou aquilo mesmo, né? Agora, se você ouvir do fulano, né, aí a história é diferente. Então nós temos que tomar muito cuidado. Vamos por parte aqui, vamos meditando aqui, irmãos, e aí nós vamos prosseguir na leitura também. E aqui eu quero, então, mais uma vez fazer essa pergunta: como você se vê? Porque a gente pode se ver de um jeito, de uma maneira, mas Deus, Ele nos vê diferente. Vê ou não vê, irmãos? Sabe, eu já vou adiantar aqui, irmãos, depois lá na frente eu posso até repetir isso, para testificar aqui e firmar no coração. Essa mensagem de hoje me mostra, Deus me mostra aqui, que a gente não se conhece de verdade. Você concorda com isso? Você se conhece de verdade? Essa palavra aqui me mostra, irmãos, que quem me conhece é Deus. Ele me conhece de verdade, quem eu sou, como eu ajo, como eu reajo, como eu falo, irmãos, Deus nos conhece completamente. Amém, igreja? Vamos interagir? Diga comigo: na verdade, quem me conhece realmente é Deus. Porque às vezes, irmãos, às vezes a gente até surpreende com as nossas decisões, com o nosso posicionamento, com a nossa palavra. Eu vou contar um relato aqui, só para você entender. Uma senhora, já de 40 para 50 anos, madura, experiente, madura de idade, né? Maturidade, que eu quero dizer. Irmãos, uma vez ela chegou para mim e falou assim: pastor, eu achava que eu me conhecia. Eu achava que eu conhecia o meu temperamento, mas pastor, surgiu uma situação, fiquei irritado, fiquei fora de si, e olha, fiz besteira, falei o que não devia falar, e depois que eu caí em si, eu disse: nossa, eu não me conhecia. Quantas pessoas que são assim, irmãos? Para pensar. Porque a gente se conhece, irmãos, quando tudo está indo bem, quando as coisas estão se encaixando, quando o trabalho está fluindo, quando a saúde você está tendo, quando a família está em harmonia, quando as coisas estão prosperando, crescendo. Aí, irmãos, a gente vai viver tranquilo, não, vida que segue, está tudo bem, olha, dá para seguir. Mas como diz, irmão, deixa o calo apertar. Deixa alguém pisar no seu pé com a unha inflamada. Você às vezes até não se conhece, mas fica irritado, sai fora de si. Às vezes não xinga palavrão, mas fica murmurando, mas fica reclamando. E quando não, tem gente que fica, irmãos, pronunciando palavrão, palavras torpes, pesadas, palavra de maldição. E aí a pessoa fala assim: poxa, mas eu sou assim? A gente acha ser, irmãos, ou, não, eu ainda não me conheço totalmente. Porque qualquer coisinha, irmãos, a gente pode mudar e passar a agir daquela forma. Então essa senhora, ela disse: eu achava que me conhecia, mas a partir de hoje eu sei que eu não me conheço. E eu preciso me conhecer, eu preciso que Deus me mostre. Aí, irmãos, o que eu disse a ela é o que eu também estou dizendo hoje para a igreja.
Existem certas situações que acontecem na nossa vida, que é a permissão de Deus. Você concorda com isso? Por que é permissão de Deus? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, as coisas podem fugir do nosso controle, mas nunca vai fugir do controle de Deus. Então vai ter coisas que, irmãos, Deus até permite. Para que, igreja? Para a gente se conhecer, para a gente ver quem nós somos, para saber de verdade, olha, eu preciso melhorar. Eu preciso ser diferente. Eu não estou sendo como Deus quer que eu seja. Porque se, irmãos, situações adversas não viessem contra a gente, situações, irmãos, de luta, de adversidade, não se levantassem na nossa vida, você já parou para pensar, irmãos, que tudo poderia estar pior do que está, o mundo mais perdido, porque iriam viver independente de Deus. As pessoas, nós, a gente não iria conhecer Deus, o Evangelho, a palavra, tudo fácil, tudo vem fácil. Então certas coisas acontecem na vida, um aperto aqui, uma situação se levanta ali, algo, irmãos, do nada surge aqui, é permissão de Deus. Para quê, igreja? Reconhecer que nós precisamos aprender com Deus. Amém, igreja? Diga comigo, existem situações que acontecem na minha vida, que é permissão de Deus, para Deus me mostrar quem eu sou. Porque até então você tem, irmãos, você tem um parecer, não, eu sou assim. Mas será que realmente você é quem você pensa ser? Então algumas coisas acontecem com a permissão de Deus para ver se realmente nós somos aquela pessoa que nós estamos dizendo ser. E Jesus mostrando aqui para Pedro, Jesus mostrando para Pedro está dizendo que estava pronto. Entenda esse pronto aqui, irmãos. Eu estou pronto, eu estou apto, eu sou forte para vencer, eu sou fiel, eu vou conseguir. Na primeira, irmãos, negou. Não conheço, não. Negou. Quem que nega? Pedro, que dizia ser forte, que dizia estar pronto, que dizia estar apto, que dizia, irmãos, ser fiel ao Senhor. E na primeira oportunidade, o que ele faz? Ele realmente aprende que ele não sabia quem ele era, como ele estava se posicionando. Amém, igreja? Ficou claro aqui essa primeira parte? A maneira de que, como nós nos vemos, a maneira que nós nos enxergamos, muitas vezes é de forma equivocada. Lembra que eu disse que Pedro não estava mentindo para Cristo? Lembra que eu disse que o Pedro não estava, irmãos, querendo ganhar proveito na situação? Não é que o Pedro estava com o coração maldoso, não. O Pedro se via pronto. Não, eu me vejo pronto, eu me vejo apto, eu me vejo forte, eu me vejo. Por isso que a pergunta é: como você se vê? Como que você se enxerga? Como que você olha para você, irmãos, diante das situações? O Pedro não estava mentindo. O Pedro, ele não estava enganando a Cristo. Ele estava dizendo o que ele acreditava ser, mas ele não era aquela pessoa que ele estava dizendo ser, de estar pronto. Amém, igreja? Boa noite, irmãos. Você é quem você pensa ser? Você é aquela pessoa forte que diz ser forte? Você é aquela pessoa fiel que diz ser fiel? Você é aquela pessoa obediente à palavra de Deus que você diz ser? Você é aquela pessoa que diz temer a Deus de verdade? Será que somos, irmãos? Isso é para todos nós. Porque muitas vezes a gente está apenas de boca para fora: eu sou fiel, eu sou temente a Deus, eu sou obediente à palavra, eu sou honesto, eu sou apto, eu faço isso. Mas na verdade, irmãos, Deus não está vendo a gente desse jeito.
Cristo não via Pedro daquele jeito, que ele dizia estar. Olha aí o versículo 33, o Pedro dizendo: estou pronto. Estou pronto para ir até a prisão. Eu estou pronto para lutar. E se for preciso até ir para a prisão, eu estou pronto. Eu estou pronto para lutar. Se preciso for morrer, eu estou pronto para morrer. Que prontidão é essa que Pedro estava vendo? É o grande equívoco. Aqui a Bíblia está nos mostrando, irmãos, que Pedro, logo em seguida, ele vai negar Jesus 3 vezes. Pula aí alguns versículos, vai até o versículo 54. Pedro nega Jesus. Ele não estava pronto coisa nenhuma. A ideia que ele tinha de si mesmo, a leitura que ele fez da vida dele, ele fazia da sua própria fé, estava redondamente equivocada. Pedro estava enganado de si mesmo. Encontrarei o versículo 54? O que está escrito aí? Olha o perigo, irmãos, de viver equivocado. Então prenderam e levaram e meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro o seguia de longe. Vamos por parte. Viver equivocado muitas vezes vai fazer você ficar preso em certas situações. Pedro agora foi preso. Irmãos, muitas vezes nós se equivocamos a certa situação e ficamos presos nela. Ficamos ali com a vida estagnada. Não vai nem para frente e nem consegue se mover, está preso. Está escrito aí, prenderam. Pedro agora está preso. Então entenda, irmãos, é claro que é uma inspiração para a palavra de hoje. Eu já li esse texto várias outras vezes, já preguei várias outras vezes, e confesso a você que eu nunca tinha olhado com esse olhar que nós estamos analisando hoje. O equívoco de muita gente está deixando ela presa, porque ela é equivocada, ela acha que está pronta, ela é equivocada, ela acha que está bem com Deus, ela é equivocada, ela acha que está perto de Deus, ela é equivocada, ela acha que está adorando a Deus, está servindo a Deus, e na verdade, irmãos, nada disso está acontecendo como Deus espera, e isso faz a pessoa ficar como? Presa. Amém, igreja? Diga comigo, o equívoco leva a pessoa a viver preso. É o texto aí, ó. E prenderam, agora ele está preso. Depois da prisão, na parte final do versículo 54, e Pedro seguia-o de longe. Outra coisa, é consequência. É um abismo que puxa outro abismo. Vem primeiro a prisão, a vida estagnada, amarrada, sofrimento, angústia, aquela vida, de tortura. E agora, irmãos, Pedro está seguindo ou servindo, olhando para Jesus de longe. Eu disse algo à tarde, irmãos, eu achei, como diz, forte algo que Deus nos deu aqui. Eu vou repetir aqui para você. A vontade de Deus é que a gente sirva a Ele de perto. Você pode repetir isso comigo? A vontade de Deus é que a gente sirva a Ele de perto. Por quê, irmãos? Você vai ver, mais uma vez Deus me faz lembrar, Jesus dizendo, vinde a mim, esteja perto de mim, não importa quando você esteja, cansado, sobrecarregado, mal para baixo, caído, sofrendo, com dor, com aflição, com depressão, vinde a mim. Deus quer, irmãos, eu e você perto dele, não importa como estamos passando, a vontade de Deus é que a gente se aproxime dele. Mas agora o Pedro está seguindo Jesus de longe. E não é só essa referência não, lá em Jó, no livro de Jó, você vai ver, irmãos, o escritor deixando bem claro, aproxime de Deus, aproxime-se dele e sobrevirá o quê? A paz, o sossego.
Ou seja, quando nós estamos perto de Deus, próximo de Deus, a gente vai ter paz no coração, vai ter sossego. O apóstolo Tiago também fala, irmãos, para a gente aproximar de Deus: chegai-vos a Ele, e Ele chegará a vós. Entende por que eu disse aqui, volto a repetir para você? A vontade de Deus é que a gente viva perto dEle, junto a Ele, próximo a Ele. Mas viver de forma equivocada nos afasta de Deus. Viver, irmãos, sempre na mesma falha, no mesmo erro sempre, vai nos afastar do Senhor. Uma coisa que eu quero aqui, irmãos, refletir com você: será que nós temos humildade no coração em reconhecer o nosso erro em algum momento da vida, seja qualquer área da vida que for? Eu tomei uma decisão errada, e por mais que sofra consequências, será que, irmãos, a gente vai permanecer naquela decisão errada, ou a gente vai ter humildade de reconhecer: não, errei, tomei a decisão errada? Será que a gente, irmãos, volta atrás, ou a gente sustenta de forma equivocada a decisão errada que tomamos? Não sei se você já passou por situações assim, para lidar no trabalho, às vezes na escola, comprando, vendendo, negociando, talvez na igreja. Será que, irmãos, a gente não tem a humildade no coração de: não, eu errei, eu vou mudar, eu vou melhorar, vou ajustar aqui para não continuar errando? Então essa é a reflexão que a gente tem aí. Se você errou, como eu erro, como todos erram, irmãos, reconheça, abandone esse erro e vai servir a Deus perto, próximo, junto a Ele. O próximo versículo aí, 55, vê que é uma sequência de, eu falava à tarde, é começar a decadência, é começar, irmãos, a ir para o fundo do poço. Primeiro, por estar equivocado, ele é preso, ele então passa a seguir de longe. E agora no 55, e havendo-se acendido o fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre. Segundo o contexto da história, irmãos, esse fogo, não sei se você já ouviu falar, é o fogo estranho. Lembra do Salmo 1, verso 1? Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Agora Pedro, irmãos, está assentado num fogo estranho, na roda de um fogo estranho, de pessoas que comprometem a fé, pessoas, a qual eu sempre falo, irmãos, a gente rejeita o pecado, mas a gente não despreza o pecador, porque o Senhor ama o pecador. Mas uma coisa é, irmãos, eu preciso tomar muito cuidado, porque às vezes eu posso ser julgado por alguém, como diz um ditado aí: diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. As más influências. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É claro que sempre, irmãos, orando, intercedendo, Senhor, muda a vida desse pecador, muda a vida dessa pessoa que está na vida torta, muda a vida dessa pessoa que está tomando essas decisões erradas. Mas nunca, irmãos, compactuar, fazer as mesmas coisas que elas estão fazendo, assentar na mesma roda, o fogo estranho, nós não podemos. Amém, igreja? Diz mais aí, versículo 57 agora: porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. Olha aí, primeira vez negando: não o conheço. 58, e um pouco depois, vendo-o, o outro disse: tu és também deles? Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora,
Outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, o que aconteceu? Cantou o galo. E olha aí, virando-se para o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante 3 vezes, hoje me negarás. Amém. E a parte final, 62. E saindo para fora, Pedro chorou amargamente. Então, irmãos, aqui é para a gente refletir, e como eu disse para você agora há pouco, se certas situações estão acontecendo na sua vida pela permissão de Deus, é porque Deus quer mostrar para você que você precisa entender que Ele sabe de todas as coisas, Ele te conhece, e é Ele que pode e vai te ajudar. Amém? Não tem aquela pessoa que diz assim, irmãos, eu já ouvi falar da alta confiança, que muitas vezes é perigosa. Já viu pessoas autoconfiantes e de repente quebra a cara, morre? Já viu casos assim? Alta confiança, eu vou pular de um prédio não sei de quantos metros de altura. Autoconfiança, não, eu vou pular e eu sei saltar e eu vou se dar bem. Autoconfiança, vai, pula, morre, acabou. Outras coisas, né? A pessoa pela autoconfiança. Então tem que saber, irmãos, ter o discernimento, né? No que nós devemos ter autoconfiança, não é em tudo não. Tem coisas que a autoconfiança ela é perigosa e provoca até a morte na vida de muita gente. Então toma muito cuidado. Essa mensagem é para a gente refletir. Deus me conhece, Ele sabe como eu sou. E eu preciso que Ele me mostre, eu preciso que Ele me ajude, eu preciso do Senhor para que eu não venha errar contra Ele. Amém, igreja? Diga graças a Deus. Vou terminar fazendo a mesma pergunta do início. Você se conhece? Você se vê como? O Pedro se via pronto. Estava pronto, irmãos? Não. Que a gente possa, irmãos, realmente, com essa mensagem, entender assim: Senhor, eu ainda não estou pronto, eu preciso me preparar mais na caminhada da fé, eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais a Deus, eu preciso ser dependente mais de Ti, da Tua Palavra. Senhor, eu não estou pronto, eu preciso me aprofundar mais, eu preciso estar enraizado no Senhor. Senhor, eu sei que somente o Senhor pode me sustentar, então eu quero estar firmado na Tua Palavra. Essa é a reflexão final que a gente tem que tirar, irmãos. Não estamos prontos. Embora você ache, eu estou pronto, mas será que de verdade você está pronto? Na hora do vamos ver, do aperto, será que, irmãos, você não vai até mesmo ficar, se desconhecendo? Nossa, eu não sabia que era assim, não sabia que eu pensava dessa forma, eu não sabia que teria essa atitude, não sabia que falaria dessa maneira, Então, a gente termina essa mensagem dizendo: eu preciso mais de Deus, eu preciso mais da força do Senhor na minha vida. Eu preciso fortalecer mais a minha fé. Eu preciso dedicar mais a minha vida ao Senhor. Eu preciso obedecer mais a palavra. Porque, irmãos, ainda é pouco demais. Não ache que você já chegou, naquele nível que, olha, não precisa mais. Eu acredito que ninguém chegou e ninguém nesse mundo, nessa terra vai chegar, irmãos. Todos os dias precisamos ser melhor. Todos os dias precisamos ser aperfeiçoados por Deus. Todos os dias precisamos deixar Deus tratar com a gente. E o que você precisa que o Senhor faça para te ajudar? Ele está aqui hoje te perguntando, como perguntou para aquele homem, o Bartimeu: o que queres que eu te faça? Qual é a ajuda que você quer receber? Deus está com as mãos estendidas para te ajudar. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então? Fique em pé. Vamos falar com Deus. Essa é a palavra de hoje.
como você se vê, como você se enxerga. Às vezes você está vendo algo que você não é. Então fala, Senhor, me mostra, eu quero ser quem o Senhor está vendo. Porque, irmãos, Deus, Ele nos vê completamente como nós somos. E ainda falei no culto da tarde assim, olha só, às vezes é igual aquela palavra assim, nem todos que estão em Israel são israelitas. Porque aqui na igreja você me vê de uma forma, eu te vejo de uma forma. Mas às vezes na sua casa, lá no seu trabalho, você é completamente diferente. As pessoas que te vê lá falam assim, nossa, é crente? Vai na igreja desse jeito? Lembra do caso da mãe que eu falei para vocês aqui? A mãe chegou para mim, pastor, eu quero conhecer essa filha que eu não conheço. A filha que na igreja ela obedece, a filha que na igreja ela respeita, a filha que na igreja ela ajuda a limpar, ela ajuda a fazer as coisas, mas em casa essa filha ela não respeita, ela não obedece, essa filha não faz nada em casa. Eu não conheço essa filha que eu estou vendo aqui na igreja. Eu falei, meu Deus. Às vezes a gente vê, irmãos, algo que a gente não é aquilo que é, né? Não adianta eu e você ou qualquer pessoa esconder de Deus. Os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Então a gente pode, né, ser fachada aqui na igreja, no trabalho, na rua, na escola, mas Deus sabe quem realmente nós somos. Deus nos vê claramente quem nós somos. Não adianta querer esconder dos homens, porque diante dos olhos de Deus, ninguém esconde. Amém, igreja? Então a gente precisa ser a mesma pessoa aqui na igreja e em casa no trabalho na escola viajando, qualquer outro lugar, né? Será que você tem dupla personalidade? Né? Ou temperamentos que depende do ambiente para você se comportar? Permita Deus te ajudar hoje. Permita que o Senhor venha trabalhar em você para te aperfeiçoar, como eu também, como todos nós. Amém, igreja? Terminar essa transmissão, fica na paz. Deus abençoe você da internet, do YouTube, Facebook. Compartilhe, certamente essa mensagem vai alcançar o coração de mais pessoas.